Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de modelos termodinâmicos para cálculo de energia de Gibbs em excesso, nessa aula nós trabalharemos com o modelo de Wilson. O modelo de Wilson integra a categoria dos chamados modelos de composição local para cálculos de GE. A teoria de composição local, que foi originalmente proposta pelo próprio Wilson, se baseia na premissa de que existem diferentes composições locais aqui dentro da solução líquida e que essas composições locais seriam diferentes da composição global da mistura como um todo. Ao redor dessa molécula 1, a composição local seria quantificada por meio de uma fração molar de 1 ao redor de 1 e de uma fração molar de 2 ao redor de 1, que quando somadas, considerando aqui um balanço molar local, seriam iguais à unidade, mas que não necessariamente seriam iguais à composição da fase líquida como um todo, ou seja, considerando aqui toda essa região. Ao redor da molécula 2, nós teríamos uma fração molar de 1 e uma fração molar de 2, que não necessariamente, de novo, seriam iguais à composição da mistura como um todo, tá bom? Essas frações locais são primariamente um conceito abstrato, tá bom, pessoal? Na verdade, elas podem ser definidas matematicamente, mas não são coisas necessariamente mensuráveis. Quando a gente considera que essas diferentes frações molares locais, na verdade, são essas composições que são responsáveis pelas interações intermoleculares que vão acontecendo aqui entre essas moléculas numa região de curto alcance. E, portanto, é um conceito-chave aqui no modelo de Wilson para descrever o comportamento da fase líquida como um todo, tá bom? Quanto maiores forem as diferenças entre essas espécies 1 e 2, e aqui eu estou me referindo a diferenças dos tamanhos das moléculas e na força intermoleculares, maiores seriam as diferenças que existem entre as composições ao redor de cada espécie e a fração molar da mistura como um todo. No modelo de Wilson, essas diferenças de composições elas são quantificadas por meio desses parâmetros A12 e A21 que aparecem no equacionamento. Para um sistema binário, a gente pode calcular GE por RT, Ln de gama 1 e Ln de gama 2, conhecendo-se a composição da fase líquida, que estaria quantificada aqui por meio dessas frações x1 e x2, e esses parâmetros lambda12 e lambda21, que aparecem aqui ao longo de todo o equacionamento, como vocês podem ver. São esses os parâmetros que embutem o efeito da composição local no comportamento do sistema. Para um determinado πj, a gente tem que essa fórmula que é válida. Portanto, para a gente calcular o valor desse parâmetro, nós precisaríamos dos volumes molares dos líquidos puros e desses parâmetros AIJ que eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior. Esses valores de parâmetros AIJ aqui, eles dependem única e exclusivamente do par de substâncias que a gente está considerando. Eles são independentes da composição do sistema e da temperatura também. Então, a gente consegue encontrar valores de A e J para vários pares de substâncias de interesse industrial. No livro do Smith-Van Ness, nós temos aqui valores de A12 e de A21 para acetona e água, metanol e água, e assim sucessivamente, tá bom? Se a gente consultar em artigo científico, a tabela de valores de A12 e de A21 é consideravelmente mais extensa. E aqui vocês percebem que nós não estamos incluindo aqui o A1 e o A22, porque, por definição, quando I igual a J, a gente teria que o A e J seria igual a zero, o que faz sentido porque nós não teríamos aí diferenças entre as composições local e a composição global. Se o A e J igual a zero, quando o I igual a J, vamos colocar aqui, se o A e J igual a zero, a gente consegue perceber que, na verdade, o lambda e J seria igual a 1, tá bom? Uma vantagem clara do modelo de Wilson aqui, comparando ele com o modelo de Margulis e com o modelo de Van Laar, é que a influência da temperatura no comportamento do sistema ela está explicitada aqui nesse termo de T. Quando a gente volta lá para os vídeos de Margulis e de Van Laar que a gente viu anteriormente, na verdade, nós regredimos os parâmetros para um conjunto de dados isotérmicos. Isso significa que aqueles valores de A12 e de A21 no modelo de Margulis e o A'12 e o A'21 no modelo de Van Laar, na verdade, eles estavam amarrados ao valor de temperatura que a gente utilizou nas regressões. Se a gente mexesse na temperatura do sistema, a gente precisaria fazer uma nova regressão, ou seja, tem essa amarração aí nesses dois primeiros modelos, tá bom? No modelo de Wilson, não, a gente tem aqui a temperatura bem explicitada, portanto, a gente pode fazer cálculos de temperatura de bolha e de temperatura de orvalho utilizando esse equacionamento aqui. Qual que é o nosso objetivo aqui nesse vídeo? Nós vamos utilizar um conjunto de dados de equilíbrio líquido-vapor para obter os valores dos parâmetros de Wilson, no caso aqui o A12 e o A21, que melhor se adequam a esse conjunto de dados. O sistema que a gente vai trabalhar
contém acetona e metanol na temperatura de 55 graus Celsius. Então, aqui a gente tem valores experimentais de pressão de equilíbrio, composição da fase líquida e composição da fase vapor. Como é que a gente consegue utilizar essa tabela para obter os valores dos parâmetros A12 e A21 que melhor descrevam o comportamento desse par acetona-metanol? Se a gente olha para o equacionamento do modelo de Wilson, a gente vê que não dá para eu tirar uma reta aqui de um termo de GE por RT, que nem a gente fez nos modelos de Margulis e de Von Neumann. Então, a gente vai ter que trabalhar aqui com regressão não linear para chegar aqui nos valores desses parâmetros, tá bom? E aí a gente vai ter que aplicar um método numérico que está disponível no Solver. No caso aqui, vamos trabalhar por partes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer chutes iniciais para esses parâmetros A12 e A21, e aqui nós vamos colocar os valores aleatórios de 100 caloria por mol para os dois. Professor, esses parâmetros A12 e A21, eles vão ser sempre iguais? Na verdade, não. Quando I é diferente de J, a IJ vai ser diferente da JI. Então, no final das contas, os valores que a gente vai obter depois de tudo vão ser diferentes para os dois parâmetros. Aqui eu estou estabelecendo simplesmente chutes iniciais. Lembrando que esses parâmetros aqui são iguais a zero por definição, que é o que faz com que esses dois valores de lambda aqui sejam iguais a 1. Uma vez que a gente tem os parâmetros A12 e A21, a gente consegue estabelecer valores para os parâmetros lambda e j nesses pares 1, 2 e 2, 1. Seria simplesmente a gente aplicar essa fórmula aqui de baixo. Então, quem que seria o lambda 2, 1? Ele seria o VJ por VI, portanto, eu estou falando de V1 por V2, vezes a exponencial de menos AIJ, ou seja, menos A21, vezes RT. Se os nossos parâmetros aqui estão em caloria por mol, pessoal, é importante a gente lembrar que tem que utilizar um valor de R que torne o argumento dessa exponencial aqui adimensional. Então, considerando esses valores iniciais, nós temos aqui um lambda 2,1 de 1,5596. Qual que seria o valor de lambda 1,2? É a mesma coisa. A gente aplica a fórmula agora sabendo que o I é igual a 1. E aí a gente obtém os valores de 0,4718. Uma vez que a gente tem esses valores de lambda 1,2 e de lambda 2,1, a gente consegue calcular os valores de Ln de gama 1 e de Ln de gama 2 ao longo de todo esse domínio de composições da fase líquida. Porque o que aparece aqui nessas equações seriam apenas valores de x1 e x2 e dos parâmetros que a gente acabou de calcular. Então, quando a gente insere essa equação de Ln de gama 1 e a equação de Ln de gama 2 e arrasta em todas as condições da tabela, a gente obtém esses valores que eu trago aqui para vocês. Agora que a gente tem os valores desses Lns de coeficiente de atividade, a gente está apto a entender como é que vai funcionar o nosso procedimento de regressão de parâmetros. No caso aqui, a gente vai se basear na minimização dessa função objetivo. O que seria essa função objetivo? Ela é uma soma que percorre todos os dados experimentais da tabela, e aqui em cada um dos termos da soma a gente teria diferença entre a pressão de bolha experimental, ou seja, a própria pressão de equilíbrio que nós temos aqui, e uma pressão de bolha que vai ser calculada para a gente, sendo que cada uma dessas diferenças aqui está elevada ao quadrado. Então, em cada ponto dessa tabela aqui, pessoal, o que a gente vai fazer é efetuar cálculos de pressão de bolha utilizando a lei de Raul modificada. E aí perceba que a nossa hipótese de utilizar a lei de Raul modificada ela é válida, porque as pressões que a gente está considerando aqui do experimento, na verdade, são baixas pressões. E aí a não idealidade da fase líquida seria descrita pelo modelo de Wilson. Então, como é que a gente faz aqui um cálculo de pressão de bolha nessa primeira condição? A gente volta do que a gente já trabalhou anteriormente lá, seria a soma de xi, gama i, P e SAT. Então, a gente ficaria aqui com x1, gama 1, P1 SAT, mais x2, gama 2, vezes o P2 SAT. Aqui eu estou fixando os dois valores de P SAT para não ter problema na hora de arrastar, tá bom, pessoal? Então, a gente calculou aqui, ó, cada um desses valores aqui seriam as pressões de bolha calculadas que entram no nosso somatório, tá bom? Se os nossos chutes iniciais eles fossem representativos do nosso conjunto de dados, quer dizer, se fossem os melhores parâmetros que descrevem aqui o comportamento desse sistema, a gente teria que em cada condição da tabela, os valores da pressão calculada e da pressão experimental teriam que ser muito próximos entre si, concordam comigo? Então, como a gente vê aqui, ó, tirando o primeiro e o último ponto, na verdade é que isso aqui vai ser P igual a
igual a P2SAT e P igual a P1SAT, como a gente já comentou anteriormente, a gente tem diferenças aqui em toda essa região intermediária. E por que existem essas diferenças? Justamente pelo fato de os nossos parâmetros ainda não estarem otimizados para descrever o comportamento desse sistema, tá bom, pessoal? Então, quando a gente calcula a diferença entre a pressão experimental e a pressão calculada, a gente consegue ver que, de fato, nós temos aí um problema com os nossos parâmetros iniciais. Quando a gente eleva cada um desses termos aqui ao quadrado, na verdade, o que a gente está calculando seria cada um dos termos do somatório da nossa função objetivo. Então, se eu somar tudo isso aqui, ó, eu tenho justamente o valor da função que a gente vai ter que minimizar. Se o valor dessa função tivesse dado zero, significaria que em cada um dos termos do somatório a pressão calculada seria igual à pressão experimental, portanto, os nossos parâmetros eles realmente seriam descritivos desse sistema que a gente está trabalhando. É justamente aqui que a gente vai entrar com o nosso método numérico. Quando a gente pede para um método numérico minimizar o valor dessa função objetivo, na verdade, a gente está pedindo para ele encontrar os melhores valores desses parâmetros que fazem com que, em cada condição, a pressão experimental seja igual ou pelo menos muito próximo da pressão calculada. Então, como é que a gente utiliza o método numérico? No caso aqui, seria utilizando o solver. Então, a gente vem em dados solver, a gente seleciona a nossa função que vai ser minimizada, no caso aqui seria a função da célula K26, e os parâmetros aqui de regressão, que seriam o A12 e o A21. A gente vai deixar essa caixinha aqui desmarcada porque os parâmetros eles podem assumir valores negativos, tá bom? Quando a gente clica em resolver, a gente vê que o solver encontrou uma solução e ele transformou uma função de objetivo que era 1.700 e alguma coisa em 2,45. Ou seja, a nossa regressão de parâmetros foi perfeita? Não. A gente encontrou parâmetros aqui que melhor descrevem o comportamento desses dados, mas não são parâmetros fidedignos à realidade completamente. Eles conseguem descrever o comportamento do sistema dentro de um certo nível de exatidão, que isso acontece com qualquer modelo termodinâmico que a gente estiver trabalhando, tá bom, pessoal? Então, a gente percebe que os valores que antes eram 100 caloria por mol e 100 caloria por mol, na verdade, são valores agora bem diferentes. Uma coisa interessante da gente fazer seria comparar os valores desses parâmetros aqui com o que a gente consegue encontrar no livro do Smith Van Ness para esse par acetona-metanol. O livro traz aqui que o parâmetro A12 seria menos 161,88 e a gente obteve menos 185,97. E aqui para o A21 seria 583,11 e a gente obteve 657,56. A que se deve essa diferença, já que esses parâmetros aí, na verdade, são parâmetros fixos para um par de substâncias? Na verdade, a gente regrediu os parâmetros com base apenas nesse conjunto de dados. E muito provavelmente os parâmetros que estão reportados no livro foram obtidos utilizando uma tabela de dados muito mais representativa aqui desse sistema, tá bom? Uma outra coisa que pode ter acontecido aqui é com relação ao método de regressão. Muito provavelmente no livro o método de regressão utilizado é um método mais robusto. Mas é importante a gente perceber que os nossos valores estão na mesma ordem de grandeza dos valores reportados na literatura. Uma outra forma da gente quantificar se o nosso ajuste ele realmente foi representativo do conjunto de dados, né, além de olhar para esses valores baixos de ΔP, seria a gente representar graficamente as curvas de bolha experimental e calculada. Então, quando a gente continua aqui o nosso cálculo de equilíbrio, a gente teria que o Y1 seria o X1 vezes o γ1 vezes o P1SAT, que divide a pressão do sistema, no caso aqui o Pcalc. A gente arrasta em todas as condições aqui e aí a gente tem como determinar os gráficos experimentais, que seriam essas bolinhas, e os gráficos calculados, que seriam as curvas tracejadas. Ou seja, o modelo ele consegue descrever os dados experimentais dentro de um certo nível de exatidão. Se a gente proceder como a gente fez no vídeo do Van Laar e do Margulis, né, a gente pode calcular aqui os desvios relativos nas pressões de bolha e os desvios relativos nas composições da fase vapor. Então, como é que ficaria aqui se a gente calcula o desvio imóvel? Seria o dado experimental menos o dado calculado, dividido pelo dado experimental. Quando a gente arrasta aqui em todas as condições, na verdade os desvios só vão ser iguais a zero nesse primeiro e último ponto, como a gente já comentou anteriormente, é porque o ΔP aqui de fato é zero. Então eu vou até tirar esses pontos aqui da nossa análise e aí a gente poderia calcular uma média, obtendo aí um erro de 0,28% em impressões de bolha, quando a gente faz cálculos da lei de Hall modificada para esse sistema, utilizando os parâmetros de Wilson que a gente acabou de regredir. No caso do Y, seria a mesma coisa, a gente tira aqui o primeiro e último ponto da nossa análise, então a gente teria o Y experimental menos o calculado,
que divide o experimental. E aí a gente arrasta em todas as condições de composição, tirando a média aqui, a gente teria um erro de 1,24%, tá bom? Percebam a ferramenta poderosíssima que é a gente utilizar um modelo termodinâmico para tentar extrair dados calculados de um sistema. Porque, por exemplo, se a gente precisa conhecer a pressão de equilíbrio e a composição da fase vapor quando o x1 é igual a 0,23, a gente não tem isso reportado nos dados experimentais. Mas como o nosso modelo aqui, ele consegue prever essas grandezas aí com erros médios de 0,28% e 1,24%, a gente poderia aplicar ele para tirar uma conclusão acerca dessas variáveis que a gente precisa. Então, assim, a gente poderia fazer uma interpolação aqui entre 0,21 e 0,27 para descobrir a pressão de equilíbrio? Não, porque quando a gente faz uma interpolação, a gente está supondo que passa uma reta considerando esses valores de x1 e esses valores de p como pares ordenados. E se a gente diz que passa uma reta, a gente está falando que a fase líquida é modelada pelo modelo de Raoult, portanto, que ela é ideal. Não é o caso aqui, como a gente pode ver pelos próprios valores de ln de gama e pelas próprias pressões que a gente tem. Se a gente estivesse considerando que isso aqui fosse ideal, existiria essa reta que passa do ponto de x1 igual a 0 nessa pressão igual a P2 sat até o ponto de x1 igual a 1 nessa pressão em P1 sat. Na verdade, graficamente, a gente vê que o sistema é altamente não ideal na fase líquida, tá bom, pessoal? A ideia que eu queria passar para vocês nesse vídeo era essa. Esse é um exercício bem importante aqui para a gente, porque a gente trabalha tanto o modelo de Wilson quanto a utilização do solver, ou seja, é um exercício bem completo. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado aqui em alguma passagem, eu estou à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.